O Palácio do Planalto intensificou as negociações também com a União Europeia, outra frente de disputa para o governo brasileiro. Afinal, o bloco vetou a carne brasileira. A apuração é da âncora Tainá Falcão. A Comissão Europeia diz que o Brasil não cumpre as regras da região sobre o controle de antimicrobianos, estes que são utilizados na produção animal. O governo brasileiro nega e diz que a decisão é injustificada por parte dos europeus. O presidente Lula escalou os ministérios das Relações Exteriores, da Agricultura e também da Indústria para novas reuniões na tentativa de reverter este cenário. O chanceler Mauro Vieira já conversou sobre este tema na sexta-feira com o comissário europeu para o comércio, Maroš Šefčovič. Vieira reforça a necessidade de uma comunicação mais previsível entre a União Europeia e o Brasil, especialmente nessa fase de implementação provisória do Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia. Sobre expectativas para essa negociação e as consequências deste veto para as nossas exportações, conversamos agora com Maurício Nogueira, que é diretor da Athena Agro. Uma ótima tarde a você, Maurício, seja bem-vindo. Boa tarde, Gabriel. Prazer estar aí com vocês. O que falta para a gente conseguir, talvez, derrubar este veto à nossa carne? A gente tem mais clareza hoje do que tínhamos algumas semanas atrás, quando o veto foi anunciado, do que nós precisamos fazer para voltar a acessar este mercado? Gabriel, o assunto não é novo, né? Isso vem sendo sinalizado e pressionado por algumas medidas aí pela União Europeia. O setor já está se preparando. Então, o que nós temos hoje é uma questão aí de documentação, de conseguir comprovar que a gente é capaz de segregar o produto que vai para a União Europeia. Então, o uso desse produto, só para a gente esclarecer, não tem risco nenhum, existe todo um debate em cima de risco de se criar superbactérias, né, das bactérias se adaptando ao antimicrobiano, mas isso não é verdade. Não. O uso na nutrição animal ele é muito técnico, é muito rigoroso e geralmente essas bactérias resistentes elas estão sendo criadas pelo uso de produtos na saúde humana. Então, automedicação, descarte incorreto, enfim. Então, não há risco nenhum, mas a União Europeia exige, eles são compradores, nós temos que atender. Então, a carne que vai ser direcionada para lá, ela precisa ser segregada e o Brasil precisa criar documentos que mostrem que a gente está atendendo essas exigências, né? Esse assunto não é novo, o setor privado já está trabalhando para atender todas as normas. Perfeito. E aí, por exemplo, há no mundo alguns produtores que utilizam antimicrobianos para o desenvolvimento animal, para crescimento de gado. Não é o caso do Brasil. Só para a gente fazer essa distinção aqui, estes antimicrobianos, estes medicamentos são utilizados no gado doente, não para o desenvolvimento mesmo do rebanho. Não, a gente usa também quando tem alguma doença, você tem que tratar, né? O animal ele tem que ser tratado. Mas nesse caso, como que funciona o antimicrobiano? Ele atua dentro do intestino, do estômago do animal, dependendo aí se é monogástrico ou ruminante, e ele combate as bactérias que atrapalham o desempenho do animal. Então, o que você faz? Você faz com que a utilização do alimento seja melhor aproveitada pelo animal, porque você está combatendo micro-organismos que são maléficos à digestão. Falando aí grosseiramente, claro que tem uma explicação técnica, né, que envolve cada tipo de antimicrobiano. Então, você melhora o desempenho do alimento. E olha tanto que isso é importante, Gabriel. Significa que toda aquela questão de pegada, né, hídrica, pegada de carbono, pegada ambiental, uso de recursos, a gente melhora o desempenho. E quando a gente faz isso, a carne fica mais barata para o consumidor, fica mais eficiente na cadeia produtiva. Então, o uso ele não é algo ruim, ele é algo muito positivo, né? A comunidade europeia opta por não usar, porque eles não têm um problema lá de escassez como o resto do mundo tem. Mas se a gente olhar hoje o tanto que se demanda de proteína, o tanto que está difícil a gente produzir, é uma medida extremamente elitista por parte da Europa. Nós temos que atender, eu concordo, né? Mas daí a gente parar de usar aditivos ou produtos que melhorem o desempenho de nutrição animal
para produzir proteína, vai contra a lógica da gente atender melhor a sociedade que espera ter acesso a uma carne de qualidade e mais barata, né? E aí, por exemplo, quando a gente escuta o chanceler Mauro Vieira dizendo que busca uma maior previsibilidade na comunicação entre União Europeia e Brasil, dá-se a entender que não temos hoje uma previsibilidade nesta comunicação. Esse é realmente o cenário que nós temos? Há uma instabilidade nesta relação, em especial quando a gente fala de agronegócio? Gabriel, não, isso aí está muito claro há muito tempo, essa exigência europeia. Tem sido até criticado dentro do próprio setor essa visão do Ministério de que foi pego de surpresa. Não tem surpresa nenhuma. Há muito tempo estão exigindo e estão falando que vão colocar prazo, né? Talvez o anúncio antecipado de parar as exportações em setembro, porque o setor já está trabalhando com esse cronograma, viu, Gabriel? Então é estranho essas falas de que foram pegos de surpresa, porque não foram. Isso está sendo telegrafado há muito tempo. E essa questão documental de rastreio destes animais, deste produto produzido aqui no Brasil, que utiliza ou não os antimicrobianos. É uma questão de fácil resolução, ô Maurício, essa é a percepção? Porque a gente tem até setembro, falta só o documento. Só que esse documento é um que você vai lá no poupa-tempo, aguarda umas 3 horas de fila e tira ou não é, meu cara? Eu queria entender o quão complexo é essa história. Não, você tem que selecionar produtores, né, indústrias que estão trabalhando com produtos que não usam o que eles não aceitam como importação, né, Gabriel? E aí você tem que provar, né? Tanto da indústria de nutrição, que saiu o produto para determinado animal que vai comer, como a indústria frigorífica. Então, é uma questão da gente pontuar onde foi produzido. Eu acho que a grande dificuldade que está aí, Gabriel, inclusive, aí é uma questão que o setor precisa se organizar entre frigoríficos e produtores, que a partir do momento que você não vai usar esses produtos, as suas opções para ter uma dieta mais eficiente, elas se restringem. Então, a tendência é que a carne que vai atender o mercado europeu seja mais cara de ser produzida. Então, precisa ter também uma contrapartida do mercado europeu garantindo que vai comprar aquela carne, porque aquela carne vai ser mais cara. Então, o produtor e a indústria não podem simplesmente se preparar para produzir aquela carne e depois a comunidade europeia falar que não quer por algum outro motivo. Então, eu acho que aí sim nós temos um problema a ser administrado, e aí sim é um problema de comunicação e de garantias, porque eu não posso me preparar para atender um mercado que depois não seja cumprido, que não seja efetivado, né? Senão a União Europeia não compra essa carne e é difícil de escoar para outros mercados que não tem restrição nenhuma para comer carne com antimicrobianos e vai optar pela carne mais barata em detrimento da carne mais cara, que será produzida por parte destes produtores. Então, você tem um risco aí para a produção desse tipo de produto. Maurício, aguardamos, meu caro. Até setembro tem chão, teremos muitas negociações, discussões até lá, se o Brasil vai conseguir ou não entregar essa documentação, se a União Europeia vai entregar ou não essas garantias de que vai comprar o nosso produto. Vamos ter que descobrir nessas próximas interações. Até lá, conto contigo, meu caro. Até uma próxima. Uma ótima tarde a você. Obrigado, Gabriel. Uma ótima tarde aí para vocês todos. Valeu. Maurício Nogueira, diretor da Athena Agro. Obrigado.